Paz e graça, meus irmãos. Irmão Fabiano Santana, simples servo, seu irmão em Cristo. Eu estou fazendo essa live para o nosso elevio espiritual, para a nossa edificação espiritual, para a glória de Jesus Cristo ressuscitado. De antemão, antes de mais nada, eu quero dizer para os irmãos que eu não sou seu pastor. Eu também não sou pastor, porque pastor só Cristo. Pastor como título, só Cristo ressuscitado. O próprio Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, ele disse no livro histórico de João, capítulo 10, versículo de número 12, o seguinte: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Então, o bom pastor é Jesus Cristo ressuscitado. Só ele é pastor. Pastor no evangelho não é cargo. Pastor no evangelho não é título. Pastor no evangelho é dom. E quem dá o dom é Deus. Então, eu, Fabiano Santana, não sou pastor. Pastor é Cristo. Eu não sou teu pastor. Amém? Pastor é Jesus Cristo ressuscitado. Toda honra, toda glória e todo louvor é de Jesus Cristo ressuscitado. Eu quero mandar um alô aí e a paz e a graça para todos os irmãos do Facebook. Seja bem-vindo ao Evangelho, seja bem-vindo à Igreja Sem Paredes. Eu quero mandar também aí paz e graça para todos os irmãos do YouTube. Sejam bem-vindos à Igreja Sem Paredes, sejam bem-vindos ao Evangelho. Meus irmãos, nessa oportunidade, eu vou fazer uma breve confissão para nós entrarmos na palavra, no Evangelho do Cristo ressuscitado. Amém? Sendo assim, oremos. Pai, eu te peço nessa hora de oração, que o Senhor me use uma vez mais por tua graça, pelo teu favor merecido e pela tua misericórdia. Meu Deus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados cometidos, pecado esses que recebem o nome de obras da carne, pecado cometido por olhar, por pensamento, por atos, por palavra. Meu Deus, me perdoa em nome de Jesus, ó Paizinho. Paizinho, eu te peço, toma em primeiro lugar, toma a primazia aqui nessa live, que eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida. Eu oro também neste momento em favor das vidas que estão nos hospitais, dos cancerosos, dos aidéticos, das pessoas que estão doentes, gemendo de dor na UTI, as pessoas que estão no leito de dor, sofrendo de dor. Senhor e Cristo, cura segundo a tua vontade. O Senhor entra aonde a psicanálise não entra. O Senhor é médico dos médicos. O Senhor é advogado por excelência. O Senhor cura. O Senhor salva no entendimento, liberta na mente. O Senhor dá livramento. Então visita agora todos os hospitais do Brasil e do mundo. Visita os enfermos, cura segundo a tua vontade. Senhor e Cristo, também ora a favor dos mendigos, dos moradores de rua, para que o Senhor possa libertar eles, Senhor. Liberta eles, salva eles no entendimento. Senhor e Cristo, faz eles entender o seu amor por eles, em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Ó Deus, eu oro também neste momento por essa mãe de família, por esse pai de família que não tem o que comer, não tem alimento em casa para dar para seus filhos. Em nome de Jesus ressuscitado, ó Deus, entra com provisão, entra com providência, segundo a tua vontade. Senhor e Cristo, eu te peço, me usa uma vez mais, pois eu, pela sua bondade, por graça e misericórdia, eu vou usar a tua palavra. Pai, empurra um pouco mais dessa espada de dois gumes que é a tua palavra,
que faz divisão entre juntas e medulas, ó Senhor. Pai Santo, Pai querido, que faz divisão, ó Pai, entre juntas e medulas, que é poderosa. Pai, me usa segundo a tua vontade, para a glória do Cristo ressuscitado. Que as vidas sejam edificadas espiritualmente, que as vidas recebam o infinitamente mais de Deus por intermédio do Evangelho do Cristo ressurreto, ressuscitado. Senhor, eu não sou perfeito na carne, eu sou falho, eu erro, eu não sou perfeito na carne, mas o meu espírito é perfeito diante de ti, porque nós somos espíritos aperfeiçoados. E eu te peço, ó Cristo ressuscitado, toma a direção, toma a primazia dessa live, em nome do Cristo ressuscitado. Amém. Meus irmãos, você ainda que não é inscrito no meu canal no YouTube, se inscreva no meu canal no YouTube. Eu tenho 3 canais no YouTube e 2 canais meus está assim, Pastor Fabiano Santana. E esse Pastor Fabiano Santana que está lá, é quando eu fazia parte do sistema religioso. Eu até vou tirar lá essa palavra pastor, porque eu não sou pastor. Pastor é Cristo. Pastor é Cristo ressuscitado. Mas 2 canais meus no YouTube está assim, Pastor Fabiano Santana, e outro canal está assim, Conferencista Fabiano Santana. Então, meus amados irmãos, se inscreva no meu canal no YouTube e aperte o sininho para vocês receberem todas as notificações e vamos estar juntos aí crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória de Cristo ressuscitado. Amém. Divulgue também essa live, mande para amigo seu, mande para sua família, para seus amigos, para seus parentes, para que mais pessoas sejam libertas do sistema religioso e ouçam o Evangelho do Cristo ressuscitado, o Evangelho da graça de Deus, para a glória de Jesus Cristo ressuscitado. Amém. Glória a Jesus Cristo ressuscitado eternamente. Bendito para sempre é o Cristo ressuscitado. Meus irmãos, eu vou ler aqui carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. O nome da carta, da epístola, já leva o nome de Carta aos Hebreus. Quem eram os hebreus? Os judeus de origem judaica. E Paulo, pregador da graça de Deus, o homem que foi arrebatado até o terceiro céu, até o paraíso de Deus, como ele mesmo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, eu conheço um homem, Cristo Jesus, que há 14 anos atrás foi arrebatado e foi levado até o terceiro céu, até o paraíso de Deus. E quando ele chegou lá, ele ouviu coisas inefáveis que aos homens na terra não convém contar. O apóstolo Paulo recebeu a revelação do Evangelho da graça do próprio Jesus ressuscitado, lá no paraíso de Deus, no terceiro céu. E Paulo pregando aos hebreus, aos judeus de origem judaica que se reuniam, esses irmãos se reuniam ao nome do Cristo ressuscitado. Paulo disse em Hebreus capítulo de número 10, e o versículo de número 25 assim, eu vou ler para você. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz assim o Evangelho: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vede que se vai aproximando aquele dia. Segundo a pedagogia diz que tudo que a gente lê por inúmeras vezes, ou por mais de uma vez, fica mais fácil para memorizarmos, guardarmos e gravarmos nas tábuas dos nossos corações. Sendo assim, eu vou ler mais uma vez, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia.
Meus irmãos, o pregador da graça, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua missiva de autoria paulina, de cunho paulino, escrevendo a sua carta endereçada a um grupo, ao grupeio, né? A um grupeio de irmãos que se reuniam em nome do Cristo ressuscitado, aos judeus da origem judaica, aos hebreus. Esses irmãos haviam se convertido ao Evangelho da Graça, pregado por Paulo. Só que muitos desses irmãos haviam se convertido ao Evangelho da Graça e mais tarde, depois, muitos irmãos estavam voltando a praticar as obras judaizantes, as obras da lei de Moisés, as ordenanças da lei de Moisés, como circuncisão, levirato, sacrifício de animais, pagar o preço, subir monte, dar o dízimo, e o dízimo na lei de Moisés nunca foi dinheiro, o dízimo sempre foi alimento para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. Ora, muitos desses irmãos estavam voltando atrás, estavam deixando de se reunir ao nome de Jesus ressuscitado e estavam voltando a praticar as obras da lei de Moisés, as ordenanças da lei de Moisés, ao qual Cristo aboliu com a sua morte na cruz do Calvário. E aí o apóstolo Paulo, inspirado, usado pelo Espírito Santo, ele disse para os hebreus, para os judeus da origem judaica, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, o seguinte: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vede que se vai aproximando aquele dia. Essa expressão que Paulo usou, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, é porque muitos irmãos judeus da origem judaica, né, os irmãos israelitas, hebreus, muitos judeus de origem judaica, estavam abandonando o Evangelho da Graça e estava se entregando às ordenanças da lei de Moisés, como circuncisão, guardar o sábado, Páscoa, pagar o preço, subir monte. E esses irmãos, com essa praticidade, com essas práticas, eles estavam deixando de se reunir ao nome do Cristo ressuscitado e de viver em perfeita vitória, em perfeita comunhão com Cristo ressuscitado, para praticar as ordenanças da lei de Moisés. E Paulo agora exortando, chamando a atenção dos irmãos judeus da lei judaica, dos hebreus, Paulo disse em Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixando a nossa congregação, né, como é o costume de alguns. Em outras palavras, Paulo estava dizendo o seguinte: não deixando de nos reunir ao nome de Jesus ressuscitado, não deixando de nos reunir como igreja, porque igreja não é ir, igreja é ser. Então, uma vez que esses irmãos foram iluminados, receberam o Evangelho da graça do Cristo ressuscitado, pregado por Paulo, uma vez que eles conheciam a graça do Cristo ressuscitado e estavam voltando a praticar as ordenanças da lei de Moisés, eles estavam deixando de se reunir ao nome de Cristo ressuscitado e estavam se entregando agora às ordenanças da lei de Moisés, às obras da carne. Por quê? Porque os mandamentos, os preceitos da lei de Moisés, nenhum deles eram preceitos espirituais, eram preceitos do Espírito, era tudo ordenanças da carne, eram tudo ordenanças carnais, porque tinha também orações, purificações por meio de água, purificações, entende? Então, eles estavam se entregando às ordenanças da lei de Moisés, eles estavam deixando de se reunir ao nome do Cristo ressuscitado. Aí Paulo chamou a atenção dos hebreus, dos judeus e dos judaicos, dizendo o seguinte: não deixando a nossa congregação, em outras palavras, não deixando de nos reunir ao nome de Cristo ressuscitado. Por quê? Porque uma vez que esses irmãos foram iluminados, tiveram seus olhos iluminados e receberam o Evangelho do Cristo ressuscitado, o Evangelho da graça de Deus, uma vez que eles deixaram a graça e se entregaram às ordenanças da lei de Moisés, voltaram a praticar as orações, as ordenanças da lei de Moisés, eles estavam pisando no sacrifício do Filho de Deus. Irmão Ivan Costa,
Irmão Ivan Costa, eles estavam pisando no sacrifício do Cristo ressuscitado. Eles estavam pisando no sacrifício do Filho de Deus. E eles estavam dizendo que o sacrifício de Cristo na cruz foi incompleto, que o sacrifício de Cristo na cruz foi em vão, que o sacrifício de Cristo na cruz não foi ineficaz, ou não foi eficaz, foi ineficaz, não teve nenhum efeito, né? Que tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário através da sua morte vicária e expiatória não valeu de nada. Por quê? Porque eles receberam a graça, o evangelho da graça, tiveram seus olhos iluminados e depois voltaram a praticar as ordenanças da lei de Moisés. É claro que não foram todos os judeus de origem judaica, foram alguns, tanto é que Paulo disse, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Então, alguns irmãos deixaram de se reunir ao nome de Jesus ressuscitado e voltaram a praticar as ordenanças da carne, as ordenanças da lei de Moisés. E a lei de Moisés, Jesus de Nazaré, com a sua morte na cruz do Calvário, ele aboliu. Ele aboliu a lei de Moisés. A lei de Moisés tinha ao todo 613 preceitos, 613 mandamentos, circuncisão, dar o dízimo, Páscoa judaica, pagar o preço, subir monte, levirato, né? Vigílias, que era um espaço de tempo entre os judeus. Então, tudo isso eram ordenanças da lei de Moisés, unção com óleo, consagração com óleo de sacerdote, de profeta, de reis, né? Tudo isso era ordenanças da lei de Moisés. E Cristo aboliu com a sua morte na cruz do Calvário. Alguns religiosos usam um texto que está escrito no livro histórico de Mateus, capítulo 5, versículo 17, e eles dizem que Jesus de Nazaré, com a sua morte na cruz, não aboliu a lei de Moisés e que nós, povo da graça de Deus, irmão Ivan Costa, somos mentirosos, somos falsos profetas, somos ateus, e eles dizem, muitos deles dizem que nós não acreditamos na Bíblia, não acreditamos em nada, mas na verdade os verdadeiros ateus são os evangélicos, são os religiosos, porque os evangélicos não creem no evangelho do Cristo ressuscitado. Os evangélicos, eles creem no homem, eles creem no pastor. Pastor não, porque pastor é Cristo, pastor como título só Cristo. Cristo ressuscitado é pastor, ele disse já no dia de sua carne, em João capítulo 10, versículo 12, eu sou bom pastor. Então, pastor, só Jesus ressuscitado. Mas eles acreditam na palavra dos seus líderes religiosos, dos cães golosos, dos mercenários, mas eles não acreditam no que está escrito na Bíblia, eles não acreditam no Evangelho. Existem religiosos que, mesmo que o senhor, irmão Ivan Costa, abra o Evangelho e mostre no Evangelho o capítulo e versículo que esfregue a verdade na cara, mesmo assim ele diz, eu não creio, eu não recebo, eu não quero saber, eu estou feliz na minha religião e eu não acredito. Por quê? Porque são pessoas que seguem homens, são pessoas que acreditam no que os homens dizem, na palavra do homem, mas não acreditam na palavra do Cristo ressuscitado, no Evangelho do Cristo ressuscitado. Então, essas ordenanças da lei de Moisés, Cristo aboliu de uma vez por todas com sua morte na cruz do Calvário. Só que os religiosos usam Mateus capítulo 5, versículo 17, e eu já quero aqui deixar uma deixa, eu quero dizer claramente que Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento, não é Novo Pacto, não é Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos que falam da biografia de Jesus de Nazaré, do Jesus histórico, aquele que andou pelas ruas de Jerusalém, de Jesus de Nazaré. Hoje, nós não adoramos mais e não seguimos Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré, se nós fôssemos imitar hoje Jesus de Nazaré e seguir Jesus de Nazaré, a gente tinha que cumprir a lei de Moisés. Nós tínhamos que cumprir a lei de Moisés, porque Jesus de Nazaré ele cumpriu toda a lei de Moisés. Entende? Então hoje a gente já não segue mais Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré, quando ele veio à terra, ele veio em carne, e ele estava em carne. Hoje
nós adoramos em espírito e em verdade ao Cristo ressuscitado. Porque quando Jesus de Nazaré ressuscitou e foi levado assunto ao céu, ele foi para o céu, ele não foi para o céu com seu corpo revestido de carne e sangue. O que foi para o céu foi o Espírito ressuscitado, o Espírito glorificado e exaltado para a glória de Deus Pai. Então, Jesus de Nazaré, ele já não existe. O que existe hoje é o Cristo ressuscitado, é aquele que ressuscitou. Nós pertencemos àquele que ressuscitou, que é o Cristo ressuscitado. Tanto é que Paulo, ele disse, pregando à igreja que se reunia ao nome de Jesus ressuscitado, na progressiva cidade de Corinto, cuja capital era a Grécia, Paulo, escrevendo a sua missiva, sua carta, no ano 58, até da escrita depois de Cristo, em 2 Coríntios, capítulo de número 5, e o versículo de número 16, Paulo disse assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Olha o que Paulo disse. Paulo disse que da cruz para cá, que depois da cruz para cá, a ninguém conhecemos segundo a carne. E Paulo ainda disse: embora nós tenhamos conhecido a Jesus de Nazaré, a Cristo segundo a carne, contudo agora, nesse novo pacto, na graça do Cristo ressuscitado, contudo agora, já o não conhecemos desse modo. Então nós não conhecemos agora a Cristo ressuscitado como Jesus de Nazaré. Nós conhecemos a Cristo como Jesus ressuscitado, como aquele que ressuscitou dentre os mortos. Ele é um Espírito glorificado. Ele é o ressuscitado. Abba Pai. Então, meus queridos e amados irmãos, os religiosos, eles dizem que Jesus de Nazaré não aboliu conversa nenhuma a lei de Moisés e que nós temos que cumprir a lei de Moisés. Mas nós não somos judeus. A lei de Moisés foi feita para os judeus de origem judaica, para aquela nação, para a nação judaica, para os israelitas, para a nação de Israel. Eu não sou de Israel, eu não sou judeu, eu sou brasileiro, eu sou gentio, de origem gentílica, mas eu não sou de Israel, eu não sou judeu. Então a lei não foi feita para nós, brasileiros, a lei não foi feita para os gentios. Os gentios já nasceram pós-cruz, debaixo da graça do Cristo ressuscitado. A lei foi feita para os judeus. Como Paulo disse, escrevendo sua carta, no ano 49, a data da escrita depois de Cristo, para os galateiros, para os gauleses, para os irmãos da Galácia do Sul, em Gálatas capítulo 4, versículo 4, Paulo disse: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, sob a lei. Jesus de Nazaré era judeu de origem judaica e nasceu debaixo da lei de Moisés. Ele nasceu sob a lei. Para que Paulo? Aí Paulo disse: para remir os que estavam sob a lei. E quem estava sob a lei? Os judeus de origem judaica. Tanto é que Jesus de Nazaré não morreu pelos meus pecados. Jesus de Nazaré morreu pelos pecados dos judeus. Ele morreu pelos pecados do seu povo. Tu te lembras quando no livro histórico de Mateus, capítulo 1, versículo 26, o anjo Gabriel chegou para a irmã Maria e disse assim, Mateus capítulo 1, versículo 26, você vai conceber, eis que você conceberá e dará luz a um filho e porás o nome de Jesus. E ele salvará o seu povo. Não é os brasileiros, não é os gentios, não é os franceses, não é os europeus, não é os americanos. E ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quem era o povo de Jesus de Nazaré? Os judeus de origem judaica. E qual era o pecado dos judeus de origem judaica? A transgressão da lei. E tudo na lei de Moisés era pecado.
era a transgressão. Certa feita, o pregador da graça, o apóstolo Paulo, pregando aos irmãos que passaram a transição na progressiva cidade de Roma, aos irmãos que se reuniam nas casas na cidade de Roma, Paulo disse em Romanos capítulo 7, versículo 7, que ele só conheceu o que era concupiscência, porque a lei de Moisés disse: não cobiçará. Mas antes da lei de Moisés o pecado estava morto. Aí ele disse que a lei de Moisés despertou nele o pecado. E qual era o pecado? A transgressão da lei. Entende? Então Jesus de Nazaré, ele morreu pelos pecados do seu povo, dos judeus de origem judaica. Jesus de Nazaré não morreu pelos meus pecados, pelos teus pecados. Nós já nascemos irrepreensível, nós já nascemos sem pecado, nós já nascemos sem a transgressão da lei, porque Cristo, com sua morte na cruz, ele removeu, ele destruiu para sempre o pecado. E que pecado foi esse que Jesus removeu com a sua morte na cruz do Calvário? A transgressão da lei. Paulo disse em Hebreus capítulo 9, versículo 26, olha o que Paulo disse, Hebreus capítulo 9, versículo 26, o pregador da graça, o apóstolo Paulo, disse assim: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então Cristo se manifestou e ele aniquilou, ele destruiu o pecado pelo sacrifício de si mesmo na cruz do Calvário. Ele aboliu. E esse pecado era a transgressão da lei. Hoje não tem mais lei. Hoje não existe mais a lei de Moisés, porque a lei de Moisés, Jesus de Nazaré aboliu com sua morte na cruz do Calvário. O pecado por nome transgressão da lei, irmão Ivan Costa, só durou enquanto existia a lei de Moisés. Como não existe mais lei, também não existe mais o pecado como transgressão da lei. Paulo, pregando aos romanos, em Romanos capítulo 5, versículo de número 12 e 13, olha o que Paulo disse, Romanos capítulo 5, versículo 12 e 13. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Versículo 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então Paulo disse que até a lei de Moisés ainda existia o pecado como transgressão da lei. Como não há mais lei de Moisés, como não existe mais a lei de Moisés, também não existe mais o pecado. Entende? Não existe o pecado. O que nós praticamos nesse pacto, nesse novo pacto na graça de Deus, é as obras da carne. São obras carnais, obras da carne que Paulo, pregando aos gauleses, aos galateiros, em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 19, Paulo, depois que voltou do terceiro céu do paraíso de Deus, ele detectou como obras carnais, obras da carne o que praticamos. Paulo disse em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, as obras da carne são manifestas, são conhecidas, quais são: prostituição, não é Exu, não é pombagira, não é Satanás, é obra da carne. Adultério, porfia, murmuração, glutonaria, bebedice, não é Zé Pilantra, não é Zé Pilintra como a religião ensinou, é obra da carne. Entende? Então, Paulo disse que isso é obra da carne. Paulo também disse em Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 20, que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essa expressão, não herdarão o reino de Deus, não significa que a pessoa perde a salvação, porque salvação não se perde. Essa expressão, não herdarão o reino de Deus, quer dizer que a pessoa não vai viver, não vai desfrutar dos feitos da cruz.
A pessoa não vai viver em perfeita vitória, mas vai viver sendo disciplinada pelo Pai. A pessoa não vai desfrutar dos feitos que Jesus de Nazaré conquistou para nós na cruz do Calvário com a sua morte. Mas a pessoa vai viver disciplinada, não vai herdar o reino de Deus, essa pessoa. Entende? Porque o reino de Deus já está dentro de nós. Em Lucas capítulo 17, os discípulos de Jesus, os 12 apóstolos, os 12 discípulos perguntou: Senhor, quando é que vai vir o teu reino? Jesus de Nazaré, no dia de sua carne, no livro histórico de Lucas, ele disse assim: não penseis que o reino de Deus vem com aparência exterior. Por que Jesus? Por que Jesus? Porque o reino de Deus está dentro de vocês. Glória ao Cristo ressuscitado. O reino de Deus está dentro de nós, irmão Ivan Costa. O reino de Deus está em nós. Nós já estamos reinando em perfeita vitória diante do Cristo ressuscitado. Nós já nascemos debaixo da graça de Deus, sem pecado. Entende? Já nascemos sem ruga, sem mácula, sem mancha, como igreja gloriosa, para a glória do Cristo ressuscitado. Então, irmão Ivan Costa, os religiosos, eles usam o livro histórico de Mateus, capítulo 5, versículo 10, que diz assim: não cuideis, não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas, porque eu não vim destruir a lei ou os profetas, e sim eu vim para cumprir a lei. Mas espera aí, por que Jesus de Nazaré, no dia de sua carne, disse isso? Jesus de Nazaré disse isso porque ele era judeu de origem judaica. E como judeu de origem judaica, ele era obrigado a guardar todos os preceitos, todos os mandamentos da lei de Moisés, as ordenanças da lei de Moisés. Ora, se Jesus de Nazaré, sendo judeu de origem judaica, nascido debaixo da lei de Moisés, não cumprisse os mandamentos da lei de Moisés, ele seria acusado de transgressor da lei e seria apedrejado até a morte. Então Jesus de Nazaré, para dar exemplo, e como judeu de origem judaica, ele cumpriu toda a lei de Moisés. A ele disse no livro histórico de Mateus, como eu disse para você, que Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento, não é Evangelho, são livros históricos que falam da biografia de Jesus de Nazaré. E em Mateus, a lei de Moisés ainda está em vigor. O templo de Jerusalém ainda estava de pé. O templo de Jerusalém só caiu no ano 70 depois de Cristo. Entende? Então, Jesus de Nazaré, no dia de sua carne, ele disse: eu não vim para destruir a lei, mas eu vim para cumprir a lei, porque ele, como judeu de origem judaica, tinha que cumprir a lei. Mas Paulo, pregando, depois que ele voltou do paraíso de Deus, do terceiro céu, aos Hebreus, em Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 17, Paulo, ele disse bem assim: porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Então, entenda, em Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus de Nazaré ainda estava vivo. O testamento da lei de Moisés ainda está em vigor. O templo de Jerusalém ainda estava de pé. A lei de Moisés ainda está em vigor. Mas com a morte do testador Jesus na cruz do Calvário, o testamento da lei de Moisés perdeu a sua validade, perdeu o seu valor e foi abolido. Ele aboliu a lei de Moisés. Só que os religiosos, aquilo que Jesus aboliu com a sua morte na cruz do Calvário, que é justamente a lei de Moisés, a religião estão pregando para o povo. Os líderes religiosos estão pregando para o povo, porque pregando a lei de Moisés é mais fácil para manipular, para prender os homens nas suas gaiolas, nos seus templos religiosos, e para arrancar dinheiro das pessoas sofridas, analfabetas, incautas, que não têm conhecimento do Evangelho nesse país. Porque Jesus de Nazaré, ele aboliu com a sua morte a lei de Moisés. Paulo pregando aos gentios que passaram a transição, esses gentios de origem gentílica, no ano 58 depois de Cristo, Paulo escrevendo sua missiva aos Efésios, em Efésios capítulo 2, versículo 15, Paulo disse assim, que Cristo com sua morte na cruz, Cristo na sua carne, ele desfez a inimizade.
Irmão Fabiano Santana, que inimizade foi essa? A inimizade entre judeus e gentios. Aí Paulo continuou dizendo, isto é a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Que lei dos mandamentos Paulo estava falando? A lei de Moisés. E quais eram as ordenanças da lei de Moisés? Páscoa judaica, dízimo, e o dízimo na lei de Moisés nunca foi dinheiro. O dízimo na lei de Moisés era alimento para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte na herança entre o povo de Israel. Levirato, pagar o preço, sacrifício de animais, entende? Guardar o sábado, jejuns, tudo isso era ordenança da lei de Moisés. E Cristo aboliu com a sua morte na cruz do Calvário, quando ele abriu aqueles dois braços na cruz do Calvário e disse no aramaico, tetelestai, no livro histórico de João, capítulo 19, versículo 30, ele disse, findou, está consumado, acabou, eu já paguei o preço, acabou, está feito, ninguém desfaz, eu já paguei o preço por vocês, está consumado. Então, ele aboliu a lei de Moisés. Paulo pregando para os irmãos que se reuniam nas casas, na progressiva cidade de Colossos, em Colossenses capítulo 2, versículo 14, o pregador da graça de Deus, o apóstolo Paulo, disse que a cédula que era contrária contra nós em suas ordenanças, essa cédula era a lei de Moisés, em suas ordenanças, Cristo riscou, tirando-a do meio de nós, gravando-a na cruz. Então, Cristo, ele aboliu a lei de Moisés, foi gravada na cruz, foi gravada, foi abolida com a sua morte na cruz do Calvário. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, o apóstolo Paulo, pregador da graça de Deus, embaixador de Cristo, pregador dos gentios, pregador da incircuncisão, ele disse, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, assim, mas os seus sentidos foram endurecidos. Por que, Paulo? Porque até hoje estão por levantar o mesmo véu na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Que lição do Velho Testamento Paulo estava falando, irmão Ivan Costa? Paulo estava falando da lei de Moisés. Paulo disse que todas as vezes que um cristão, que um religioso, ele pratica as ordenanças da lei de Moisés, ele está levantando de novo o véu, o qual foi rasgado com a morte de Cristo na cruz do Calvário. Lá no Templo de Jerusalém existia o lugar santo, o lugar santíssimo e o lugar santo dos santos. No lugar santo, no lugar santíssimo, os sacerdotes oriundos da tribo de Levi e da linhagem de Arão, eles entravam e faziam expiações pelos seus próprios pecados, pois a lei constituiu como sacerdote a homens pecadores, e por isso a ordem sacerdotal, o ministério sacerdotal foi abolido junto com a lei de Moisés, findou, porque hoje nós temos um sumo sacerdote espiritual, que é o Cristo ressuscitado, que está sentado à destra, ao lado, à direita de Deus Pai, e intercede por nós 24 horas por dia. Entende? Então, os sacerdotes oriundos da tribo de Levi e da linhagem de Arão, eles faziam expiação pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel. Só que no lugar santo dos santos, onde estava o véu, e o véu era pesado, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, que poderia entrar, não sem sangue. Ele tinha que entrar com o animal, ele tinha que imolar o animal, sacrificar o animal e aspergir, borrifar, aspergir o sangue do animal sobre a arca. Ele tinha que aspergir o sangue do animal sobre a arca, e lá ele entrava uma vez por ano, o sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote entrava. O povo de Israel, eles não poderiam entrar no lugar santo, nem no lugar santíssimo, nem santo dos santos. Só quem poderia entrar no lugar santo,
e Santíssimo era o sacerdote oriundos da tribo de Levi e da linhagem de Arão. Só que no lugar santo dos santos, só quem poderia entrar era o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue. Entende? Só que depois da morte de Jesus de Nazaré na cruz do Calvário, Jesus, com a sua morte na cruz, ele nos deu livre acesso para nós irmos sem intermediário à presença do Pai. Ele nos deu livre acesso para nós falarmos com o Pai sem intermediação, sem intermediário. Entende? Sem intermediário. Ele nos deu livre acesso para nós falarmos com o Pai. E nesse lugar, por nome Santo dos Santos, existia um véu. E o véu era muito pesado. Quando Jesus de Nazaré, ele bradou, Tetelestai, está consumado, o véu do templo de Jerusalém se rasgou de alto a baixo. E aquele véu fazia a separação entre a humanidade e Deus. Aquele véu fazia a separação entre o homem e Deus, entre a criatura e o Criador. Só que, quando Jesus bradou, Tetelestai, está consumado, aquele véu se rasgou de alto a baixo. E agora, a barreira de separação foi quebrada. A barreira que tinha entre Deus e o homem foi quebrada. E agora, nós fomos reconciliados através do sangue de Cristo derramado na cruz com o Pai, com Deus, com o Eterno. Só que Paulo disse que todas as vezes que você ou eu, nós praticamos as ordenanças da lei de Moisés, como jejuns, como guardar o sábado, como Páscoa judaica, como circuncisão, como dar o dízimo, como submonte, como sacrifício, nós estamos levantando um véu de novo, o qual foi rasgado de alto a baixo com a morte de Cristo na cruz do Calvário. E que véu é esse, irmão Fabiano Santana? O véu de separação. Nós estamos nos separando do Criador. Nós estamos nos separando do Eterno. Quando nós praticamos uma obra da lei de Moisés, nós estamos nos distanciando de Deus. Nós estamos nos distanciando do Criador para bem longe. E estamos levantando um véu de barreira de novo, colocando barreira entre nós e Deus. E é justamente isso o que os líderes religiosos, mercenários, eles têm feito com os filhos de Deus dentro desses cativeiros espirituais, dentro das chamadas erradamente igreja, porque a palavra igreja no grego recebe o nome de eclésia, do verbo akaleo, que vem de eclesiologia, que significa chamado de dentro para fora, chamado de dentro do curral da religião para fora, para seguir só o Cristo ressuscitado fora do arraial. Entende? Ser chamado de dentro para fora. A igreja não é um espaço físico. A igreja não é um templo de pedra. A igreja são vidas. A igreja são pessoas. Os religiosos mataram a pedrada, apedrejado o diácono Estevão da igreja primitiva, que se reunia na casa da irmã Maria, ao nome do Cristo ressuscitado, tão somente porque ele pregou a verdade. Ele disse a verdade em Atos capítulo 7, versículo de número 47, ele disse que quem edificou casa para Deus morar foi Salomão. Mas Deus nunca habitou em casa e no templo que Salomão levantou, porque o Criador ele sempre morou, ele sempre habitou de tenda em tenda, em cabana. Aí no versículo 48, o diácono Estevão abriu a boca e disse assim: mas o Altíssimo, ele não habita em templo feito por mão de homem. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Ou qual é o lugar do meu repouso? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 e 25, o pregador da graça, o apóstolo Paulo, disse: Deus não habita em templo feito por mãos humanas, e não pode ser servido por mão de homem nenhum, como que necessitasse ou precisasse de algo ou de alguma coisa. Por quê, Paulo? Porque é ele que dá vida e respiração a todas as coisas. Então ele não habita em templos de pedra, em pedras mortas. Ele habita em pedras vivas, como Pedro, pregador dos judeus, ele escrevendo sua missiva
para os judeus de origem judaica e para os demais irmãos que estavam espalhados por toda a Bitínia, Capadócia, ponto da Ásia Menor e Ásia Menor. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, Pedro disse: vocês são pedras vivas e casa espiritual do Pai, casa espiritual de Deus. Então, Deus não habita em pedras mortas, Deus habita em pedras vivas, que somos nós. Eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja, entende? No livro histórico de João, capítulo 4, versículo 19, a mulher samaritana, conversando com Jesus de Nazaré no poço de Jacó, Jesus de Nazaré olhou para ela e disse assim: mulher, chama teu marido e vem cá. Ela disse: mas eu não tenho marido. Jesus de Nazaré disse: disseste bem, pois tiveste 5, e o que tu tens agora não é teu. Ela olhou para Jesus de Nazaré e disse: Senhor, vejo que és profeta. Por quê? Porque a casa dela caiu. Jesus de Nazaré revelou o oculto da vida dela. Senhor, vejo que és profeta. Só que ela era uma adúltera, ela estava em adultério, mas ela entendeu perfeitamente a mensagem de Jesus de Nazaré. Ela entendeu que muitos religiosos ainda não entenderam no dia de hoje. Ela, conversando com Jesus de Nazaré, no livro histórico de João, capítulo 4, versículo 20, ela disse assim: Senhor, os nossos pais adoraram o Pai e adoraram a Deus aqui nesse monte. Mas os religiosos, os judeus, eles dizem que o lugar de adorar a Deus, o Pai, é lá em Jerusalém. Ou seja, é lá no templo de Pedro de Jerusalém. Ali Jesus acabou com a religião. Jesus de Nazaré olhou para a mulher samaritana e disse, João capítulo 4, versículo 21, ó mulher, crê-me que a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, vão adorar a Deus, não mais no monte. Não mais nesse monte, porque Deus não está no monte, meus irmãos. E nem mais em Jerusalém, ou seja, e nem mais no templo de Pedro de Jerusalém. Mas os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus, o Pai, em espírito e em verdade. E adorar a Deus em espírito e verdade não tem nada a ver com ritos, cerimônias e rituais. O verdadeiro cristão que adora Cristo ressuscitado, ele adora a Deus em espírito e verdade, é quando ele ajuda quem está largado, caído, assaltado à beira do caminho. É quando ele ama a Deus e ama seu irmão, ama seu próximo. É quando ele estende a mão para quem precisa. O verdadeiro cristão que segue a Cristo ressuscitado, ele adora o Cristo ressuscitado em espírito e verdade, é quando ele dá água para quem tem sede, é quando ele dá comida para quem tem fome, é quando ele ajuda o doente, visita o enfermo, visita o preso e ajuda a levantar quem está caído. Isso é adorar Cristo em espírito e em verdade. No livro histórico de Mateus, capítulo 25, versículo 31, está escrito: e quando o Filho do Homem vier sobre as nuvens com grande poder e grande glória, e milhares de anjos, ele vai separar as ovelhas dos bodes, as ovelhas para a direita e os bodes para a esquerda. E ele vai dizer assim para as ovelhas que estão à direita: vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino ao qual vos está preparado desde a fundação do mundo. Por que, Jesus? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estava enfermo e vocês foram me visitar. Eu estava na prisão e vocês foram me ver-me. Eu estava nu e vocês me vestiram. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que nós tivemos com sede e te demos de beber? Ou tivemos com fome e te demos de comer? Ou nu e te vestimos? Ou na prisão e fomos te visitar? Ou enfermo e fomos te fazer uma visita, fomos te visitar? Então o Senhor lhe responderá, então o rei lhe responderá:
em verdade vos digo, que tudo quanto vocês fizerem a um dos pequeninos irmãos que crê em mim, vocês estão fazendo para mim. Então ele vai dizer para os bodes que estão à esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas por que, Jesus? Por quê? Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu vou usar um pensamento meu, porque segundo a pedagogia diz que todos nós podemos usar um pensamento próprio. Quem sabe os religiosos vão dizer: Jesus, mas a gente não perdia uma missa. A gente não perdia um culto. A gente cantava no coral. A gente profetizava, a gente cantava, a gente pregava. E Jesus vai dizer: mas vocês passaram com os olhos fechados aonde eu estava. Senhor, mas aonde o Senhor estava? Eu estava no morador de rua. Eu estava no próximo. Vocês não seguiam a mim, vocês seguiam a religião de vocês. Vocês são religiosos. Vocês não amam ninguém. Porque é isso que acontece. A religião não ama ninguém. A religião finge te amar enquanto você veste a roupa dela, sua camisa dela. A religião, ela finge te amar enquanto tu falas igual a ela. Mas no dia que as escamas caem nos teus olhos e que Cristo ressuscitado ilumina os olhos do teu entendimento e abre teu entendimento, tua mente, para você entender as verdades do Evangelho do Cristo ressuscitado, e você esfrega essas verdades na cara dos cães colossos, dos mercenários, eles dizem: você é rebelde, você é desengrejado, você é um satanás, você não vale nada. E quando eles não conseguem te manipular, eles tentam manipular pessoas para que fiquem contra você. E os líderes religiosos desse país, os pastores mercenários, eles nos chamam, eles chamam a nós que não frequentam seus templos religiosos do engano de desengrejados. Eles falam que nós somos desengrejados. Mas como é que nós somos desengrejados se Cristo mora dentro de nós? Como é que nós somos desengrejados se nós somos a igreja? E que só existe um pastor que é o Cristo ressurreto, Cristo ressuscitado. Como é que nós somos desengrejados se nós temos comunhão com Cristo? Aí eles dizem: não, vocês são desengrejados porque vocês não frequentam templo nenhum religioso, vocês não congregam em templo nenhum religioso e vocês não têm comunhão. Não têm comunhão com Deus. Mas o apóstolo Paulo, quando voltou do paraíso no terceiro céu, pregando aos irmãos que se reuniam ao nome de Jesus ressuscitado na cidade de Corinto, Paulo disse, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, Paulo disse que aquele que se une com Deus, que se une com o Senhor, faz um só espírito com Ele. Ora, se eu sou a igreja, e se eu já estou unido com Cristo, sou só um espírito com Ele, e se eu sou a igreja, e o cabeça dessa igreja é Cristo, então já estou ligado com Cristo. Eu já tenho comunhão com Cristo, porque eu sou a igreja. E o cabeça da igreja é Cristo ressuscitado. E ele, como cabeça da igreja, eu já estou em comunhão com ele. Então não estou desigrejado. Porque eu sou a igreja. Eu estaria desigrejado se eu saísse de mim mesmo para frequentar um templo de pedra religioso. Por quê? Porque eu sou a igreja. Se eu saio de mim mesmo para ir num templo de pedra religiosa onde o Pai não habita, aí sim eu estaria desigrejado. Mas eu sou a igreja, eu sou o templo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, o pregador da graça, Paulo, disse assim: ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo? Versículo 17, Paulo disse: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós, que é o vosso corpo, que sois vocês, é santo.
Então, santo para Deus não é pedra, não é paredes, não é templo de pedra. Santo para Deus é o nosso corpo. Porque o templo de Deus, que é o vosso corpo, que sois vós, que é o vosso corpo, é santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, Paulo disse: aquele que se prostitui, peca contra seu próprio corpo. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e que não sois de vós mesmo? Hebreus capítulo 3, versículo 6, Paulo disse que o nosso corpo é a carne de Cristo, que nós somos a carne de Deus. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5, Pedro disse: vocês são pedras vivas, vocês são casa espiritual. Então Cristo habita em mim, Cristo habita em você, Cristo habita em nós. Entende? Então nós não somos desigrejados. Agora, à luz do Evangelho, eu vou lhe mostrar quem são os desigrejados à luz do Evangelho. Eu vou lhe mostrar, à luz do Evangelho, quem são os desigrejados. 1 Timóteo, capítulo de número 6, a saber, o versículo de número 5, Paulo, ele disse algo aqui para o jovem Timóteo, tremendo, algo forte para Timóteo. Olha o que o pregador da graça, Paulo, disse para Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 5. Paulo disse assim: contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Aqui estão os verdadeiros desigrejados. Irmão Fabiano Santana, quem são desigrejados? Está no Evangelho, está escrito. Contendas de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Paulo mandou Timóteo apartar dos tais, se afastar dos tais. Então, queridos, os verdadeiros desigrejados, são os pastores do engano. Os desigrejados são os pastores mercenários que fazem da piedade uma grande fonte de lucro, que fazem da mensagem do Evangelho do Cristo ressuscitado um meio de sobrevivência, um meio de vida. E eles estão aí em cada esquina desse país, com seus templos abertos, com CNPJ, com as suas empresas religiosas abertas, enganando os incautos que não têm conhecimento do Evangelho, cobrando dízimo, dando a chamada Santa Ceia, que de santa não tem nada, que não era ceia, era Páscoa judaica, entende? Batizando pessoas nesse falso batismo nas águas que só serve para tirar a sujeira do corpo e mais nada, entende? Eles estão aí enganando os incautos que não têm conhecimento bíblico. Eles fazem da mensagem do Evangelho uma grande fonte de lucro. Eles são bestas ruins. O Deus deles, dos pastores mercenários, é o ventre. Eles são ventres preguiçosos. Eles são bestas ruins. São bestas ruins. Ventres preguiçosos. São cães gulosos. São mercenários. E é preciso fazê-los calar. Porque Paulo, ele disse para Tito, em Tito capítulo 1, versículo de número 11. Olha Tito, é preciso fazê-los calar. Por que, Paulo? Porque eles andam destruindo famílias inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância, para cima deles com o evangelho transformador da graça do Cristo ressuscitado, para nós darmos um basta em toda manipulação e exploração que os pastores mercenários têm feito com os filhos de Deus, com o povo pobre, sofrido e incauto do nosso país. É preciso fazê-los calar. Enquanto o Criador, enquanto Deus me der vida e saúde, pastores e mercenários, eu vou denunciar vocês. Os cofres de vocês vão esvaziar. Os cofres de vocês vão ficar vazios, porque vocês são cães gulosos. Alguém me disse ontem pela manhã,
Você chama os pastores de cães gulosos, mas não foi eu que chamou, não sou eu que chamo eles de cães gulosos. Quem chamou eles de cães gulosos foi o próprio Deus, usando o profeta Isaías. Em Isaías capítulo 56, versículo 11, o Espírito de Deus usou o profeta Isaías e disse: os vossos profetas são levianos, os vossos sacerdotes são mentirosos, e os vossos pastores são cães gulosos. Se você pegar um pedaço de bife, um pedaço de carne, e jogar no meio de 10 cachorros que está na gula, eles mastigam e nunca se satisfazem. É uma briga travada entre eles por aquele pedaço de carne. Assim são os pastores do Brasil. Já reparou que a briga entre os pastores e o mercenário é para ver qual é o templo que é maior? É para ver quem tem carro mais bonito. É para ver quem tem mais dizimista. É para ver quem tem mais dinheiro. Qual é o templo maior? É para ver quem tem mais cliente. Porque eles não têm convertido, eles têm cliente dentro das suas empresas. É para isso. É porque eles são cães gulosos. Quer reclamar, vai reclamar com o Criador. Porque foi ele que usou o profeta Isaías e disse que vocês são cães gulosos. E nunca se fartam. Cada um por sua parte. E Deus ainda usando o profeta Isaías disse: todos sem exceção. Meus irmãos, eu vou lhe dizer algo. Todos que estão pregando a mensagem antes da cruz, todos que estão pregando a lei de Moisés, que cobram dízimo, que dão a chamada Santa Ceia, que batizam pessoas nas águas, são mercenários, cães gulosos, ventre preguiçosos e bestas ruins. Quem disse isso foi o próprio Jesus de Nazaré, no dia de sua carne. No livro histórico de João, capítulo 10, versículo 12, Jesus de Nazaré disse: eu sou bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, e ele deu sua vida na cruz do Calvário e derramou até a última gota de sangue pelas ovelhas perdidas da casa de Israel, pelos judeus, e através do seu sangue nós gentios que estávamos longe do Pai, longe de Deus, sem Deus no mundo, longe da comunidade de Israel, dos judeus, chegamos perto do Pai, através do sangue de Jesus de Nazaré derramado na cruz do Calvário. Então Jesus de Nazaré disse: o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, e o negócio de mercenário é real, quando ele vê o lobo, ele foge e deixa as ovelhas com o lobo. E o lobo as dispersa e destrói. E Jesus de Nazaré ainda disse assim: eu sou bom pastor, e todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Todos, meu irmão, é todos, sem exceção. Todos que se intitulam pastores, bispo, apóstolo, todos que se intitulam hoje pastores, bispo, apóstolo, são ladrões e salteadores, denunciado por Jesus no dia de sua carne e denunciado por mim nessa live aqui nessa madrugada. São ladrões e salteadores. Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo 2, para os irmãos que se reuniam na cidade de Filipos ao nome de Jesus ressuscitado: guardai-vos dos cães. Cães ali é os pastores e mercenários. Guardai-vos dos maus obreiros. Paulo, ele fez a reunião na progressiva cidade de Mileto com os bispos da cidade de Éfeso, com os presbíteros e bispos. Presbítero na época de Paulo era um ancião, era uma pessoa de idade. E Paulo diz lá em Atos capítulo 20, versículo 28, vigiai por vós mesmos e pelo rebanho, porque depois da minha saída, da minha partida, vão se introduzir no meio de vós lobos devoradores que não pouparão o rebanho. E os lobos devoradores estão aí em cada esquina de um templo religioso com nome de igreja evangélica. Esses templos religiosos não têm base bíblica nem para existir, não era nem para existir, porque não tem base bíblica. Porque Jesus não fundou nenhum templo religioso.
Jesus de Nazaré não construiu nenhum templo religioso. Jesus de Nazaré, como homem, como judeu de origem judaica, ele era carpinteiro. A sua profissão, a profissão de Jesus de Nazaré era carpinteiro. E ele não construiu nenhum templo religioso. Jesus de Nazaré era o homem das praças. Jesus de Nazaré era o homem das esquinas. Era o homem do caminho. Jesus de Nazaré era o homem das ruas. Quando Jesus de Nazaré ia no único templo, porque na época de Jesus de Nazaré só existia um templo, um único templo, que era o templo de Jerusalém, que caiu em 70 depois de Cristo. Quando Jesus de Nazaré ia no templo, ele só ia lá denunciar os escribas e fariseus, os falsos profetas da sua época. Tanto é que a Bíblia diz no livro histórico de João, capítulo 8, versículo 44, que Jesus de Nazaré, conversando com os judeus, ele disse: vocês são filhos do diabo. Ele disse: não, nós somos filhos de Abraão. E a Bíblia diz que os judeus tentaram matar Jesus de Nazaré. Imagine, filhos de Abraão querem matar o Cristo. Aí a Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 59, que eles pegaram pau e pedra para matarem Jesus de Nazaré. E Jesus se retirou do templo de Jerusalém, passando pelo meio deles. Então, quando a pessoa fala comigo: eu vou no templo buscar a Deus, eu vou no templo falar com Jesus, eu falo: sinto muito te informar, mas Jesus já foi expulso do templo religioso de pedra e faz mais de 2000 anos. Ele foi expulso de lá. E Jesus de Nazaré, no dia de sua carne, no livro histórico de João, capítulo 16, versículo 2, ele disse para os seus 12 apóstolos, para os seus 12 discípulos: vocês serão expulsos das sinagogas por causa do meu nome. Sinagoga é templo religioso. Vocês serão expulsos dos templos religiosos por causa do meu nome. Então, na época de Jesus só existia um único templo, só um templo. E se Jesus gostasse desse negócio de templo de pedra, ele não tinha destruído o templo de Jerusalém, ele não tinha verbalizado, ele não tinha profetizado a destruição do templo de Jerusalém. No livro histórico de Mateus, capítulo 24, quando os teus 12 discípulos lhe perguntaram: Senhor, mestre, que sinal haverá do fim do mundo e da tua vinda? Jesus de Nazaré olhou para a obra arquitetônica, para o templo de Jerusalém, e disse: está vendo esse templo? Está vendo essa estrutura? Em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essa profecia se cumpriu no ano 70 da era cristã depois de Cristo, quando o general romano Tito II invadiu e demoliu, destruiu o templo de Jerusalém. Então, Jesus não construiu nenhum templo de pedra, nenhum templo religioso. Ele não construiu, ele destruiu o templo de Jerusalém. A Bíblia diz, em João capítulo 2, versículo 19, que ele olhou para os religiosos, para os judeus de origem judaica e disse: eu vou destruir esse templo. E em 3 dias eu vou levantar de novo, vou reconstruir de novo. Os religiosos olharam para Jesus de Nazaré e disseram: esse templo levou 46 anos para ser edificado, para ser construído. E tu dizes que vai destruir esse templo, com 3 dias vai levantar ele de novo? Aí a Bíblia diz assim: e eles não sabiam que Jesus de Nazaré estava falando do seu corpo. Ele estava falando que ele que era o templo. Eu sou o templo. Ele estava falando da sua morte, que ele ia morrer. E no 3º dia, ele ia ressuscitar. E ele ressuscitou e está conosco aqui nessa live para a glória de Cristo ressuscitado. Ele ressuscitou. Entende? Então, meus queridos e amados irmãos, Deus não habita nesses templos de pedra. Deus não está dentro do templo de pedra. Deus é amor, da assembleia dos homens, dos demônios, que de Deus não tem nada. Deus não está dentro do templo da Batista, da Pentecostal. O templo que Deus está são vidas. Ele está em mim, ele está em você, ele está em nós. Ele está em nós.
Glória a Jesus ressuscitado. Ele habita em nós. Nós somos o templo do Pai. Então, Jesus de Nazaré aboliu as ordenanças da lei de Moisés. E aquilo que Jesus aboliu, os cães gulosos mencionados estão pregando para o povo. E eles pregam para o povo dizendo que para o povo ir para o céu, o povo tem que pagar o preço. Mas que preço? O preço já foi pago. Jesus, quando disse está consumado, ele disse: eu paguei, está pago. Jesus de Nazaré pagou o preço na cruz do Calvário. E esse negócio de pagar o preço era ordenanças da lei de Moisés. E Cristo aboliu com sua morte a lei de Moisés. Que preço você tem que pagar? Nenhum preço. O preço já foi pago na cruz. Os pastores me ensinaram dentro dos seus templos religiosos que para a pessoa ir para o céu e ser abençoado aqui na terra, tem que fazer sacrifício, porque quanto mais sacrifício, a pessoa chega perto do Pai. E isso é mentira. Isso é mentira. Isso é heresia. Porque Paulo, pregando para os gentios que passaram a transição, em Efésios capítulo 2, versículo de número 12, Paulo disse que nós, gentios, antigamente estávamos longe do Pai. Nós estávamos separados de Deus, sem paz no mundo, sem Deus no mundo, sem esperança, longe da comunidade de Israel. Aí no versículo 3 de Efésios capítulo 2, Paulo disse: mas agora pelo sangue de Cristo derramado na cruz, vós que antes estáveis longe de Deus, chegaste perto de Deus. A pergunta que não quer calar é: você chegou perto de Deus através de submonte? Através de jejuns? Através de tomar a chamada Santa Ceia, que de santa não tem nada? Você chegou perto de Deus através desse falso batismo nas águas, que não tem poder nenhum espiritual, a não ser para dar um banho num cara, para tirar a sujeira do corpo? Não, senhores. Nós chegamos perto do Pai, foi através do sangue de Cristo derramado no Gólgota, derramado na cruz do Calvário. Então nós já estamos reconciliados com o Pai, nós já estamos unidos ao Pai. Tudo já foi feito por nós na cruz. Nesse novo pacto, nós não fazemos nada porque Cristo já fez tudo por nós. Nesse novo pacto, só temos que ter fé, só crer. O que Cristo agora quer é que a gente creia. Só crer, porque o Pai já fez tudo por nós. Só que dentro da chamada erradamente igreja, os pastores me ensinam para o povo que quanto mais sacrifício, melhor. Olha o sacrifício que esses pilantras, canaias, manda o povo fazer. Faça um sacrifício de trazer uma oferta de R$100. Faça um sacrifício de trazer uma oferta de R$200. Faça um sacrifício de trazer uma oferta de R$500. Aí começa a mentirada. Porque quanto mais sacrifício, mais você prospera. Quanto mais sacrifício, melhor ainda. Claro, quanto mais sacrifício, os alienados, os gado, os religiosos fizerem, mais enche os cofres dos templos religiosos aqui atrás. Quanto mais sacrifício você faz dentro da chamada erradamente igreja, enche mais os cofres dos cães gulosos, dos pastores mercenários. Entende? E agora tem aí uns mercenários fazendo agora campanha, né? Jesus de Nazaré nunca fez campanha. Esse negócio de campanha vem da religião católica, que é a mãe de todas as religiões, inclusive da religião evangélica. Os evangélicos não têm nenhuma moral a falar mal dos católicos. Tem que pedir bênção à sua mãe. Porque a religião católica é a mãe da religião evangélica. Tem que pedir bênção. E tem que obedecer. Se é filha, tem que obedecer. Entende? Então, a religião evangélica é a mãe da religião católica. Saiu de lá essa miséria aí. Então, escute. Esse negócio de campanha na religião católica recebe o nome de novena. E na religião evangélica recebe o nome de campanha. Mas me mostra na Bíblia onde aqui está escrito que Jesus de Nazaré fez campanha. Não. Me mostra na Bíblia um capítulo, um versículo que um dos profetas do Antigo Testamento fizeram campanha. Da velha aliança, do Antigo Pacto. Me mostra no Evangelho onde foi que os apóstolos fizeram campanha.
Me mostra no Evangelho onde foi que o pregador da graça, o apóstolo Paulo, o pregador dos gentios da incircuncisão, fez campanha. Então, campanha é uma armadilha da religião evangélica. É uma astúcia para prender os homens. Entende? E agora tem aí uns pastores me ensinaram fazendo campanha, a campanha de Isaac. E eles tomam por base a história de Abraão, Gênesis capítulo 22, que Abraão pegou seu filho Isaac e foi oferecer no Monte Moriá para Deus. Mas Abraão sabia que ali era um teste de Deus, era uma prova de Deus. Tanto é que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 22, versículo 5, que Abraão olhou para o seu mordomo, o mais antigo da sua casa, Eliezer, e disse: fica aqui, porque o menino vamos aqui adorar o pai, adorar a Deus, e já já voltaremos. Ele sabia que ia voltar com o seu Isaac. Ele já sabia. Ele foi em obediência. Ele já sabia que era uma prova, que era um teste de Deus. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 22, versículo 7 e diante, que Abraão foi sacrificar Isaac, e ele armou o seu altar para sacrificar a criança, o menino. Mas a Bíblia diz que Abraão não deixou seu Isaac no altar. Abraão voltou para casa com seu Isaac. Mas os pastores me ensinaram, estão fazendo nos seus tempos religiosos a campanha de Isaac e diz para o povo: traga tudo para o altar. Miséria. Traga tudo para o altar. Eles convidam o povo, traga tudo para o altar. Aliança, olha o assalto. Isso é um assalto, irmão. Aliança de ouro. Faça um cheque pré. Faça um cheque aí de 2.000, de 5.000. Traga tudo para o altar. Traga o seu Isaac para o altar. E o Isaac que eles pedem é R$1.000. É R$50. É R$150. É R$200. Traga o seu Isaac para o altar. Mas eles esquecem de dizer para o povo, de pregarem para o povo, que Abraão não deixou seu Isaac no altar, mas Abraão voltou para casa com seu Isaac. Então, besta, esse teu Isaac que tu está levando para esses tempos religiosos aí, nessas falsas campanhas, nessas campanhas mentirosas, campanha de Isaac, tu deixa lá R$1.000, 2.000, R$50, 150, R$300, os pastores mercenários pegam teu dinheiro para sustentar suas amantes, porque muitos deles têm amante. Os pastores mercenários pegam teu dinheiro para comprar jatinho, para comprar avião, para sustentar a curtição de filhos e de filhas, para fazer carro de aluguel, para abrir supermercado, para comprar loja, para abrir empresa. Os membros passam fome. Os membros moram na rua. Alguns membros que frequentam essas empresas religiosas moram até na rua. Isso é uma vergonha. Muitos membros moram de aluguel, passam necessidade. Nesse conto desse falso dízimo e dinheiro mensal, só quem prospera são eles. Só quem prospera são os pastores e mercenários. O povo não. O povo geme. O povo chora. O povo passa fome. O povo está com as costas encurvadas de tanto fardo. Como Paulo disse em Romanos, capítulo de número 9, versículo 11, Paulo disse que as costas estão encurvadas. Por que as costas dos religiosos estão encurvadas? Fardos pesados. É campanha, é sacrifício, é voto, é ensaio da senhora, é ensaio dos senhores. Tem que vir para o culto segunda, tem que vir para o culto quarta-feira. E aí, quando você abre o Evangelho e mostra a verdade à luz do Evangelho para os religiosos, eles dizem: mas a doutrina da minha igreja é séria. E a doutrina da minha igreja é séria, é verdade, e eu tenho que praticar. Ah, é? A doutrina da tua igreja, da empresa religiosa que tu frequenta, que tu chama erradamente de igreja, é verdade, é verdadeira, e coloca nas tuas costas fardo pesado. A doutrina da igreja de Cristo, ela é leve e suave.
A doutrina de Cristo, que é a graça do Cristo ressuscitado, a sã doutrina, é leve e suave. E Jesus de Nazaré disse lá em Mateus capítulo 11, versículo 25, no dia de sua carne: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O convite de Cristo ressuscitado é para você, religioso, que está dentro da religião aí, cansado, oprimido pelos líderes religiosos, oprimido dentro da religião, não pode fazer isso, não pode ir na praia, não pode passear com a mulher, não pode ir na praia final de ano, não pode ir no shopping, regras humanas, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que vestir amarelo, não, porque o vermelho é da pombagira, o preto é do diabo, é do Satanás, não pode vestir preto. A doutrina de Cristo, a sã doutrina de Cristo, é leve, é suave. Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E tomai sobre vós. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 26. E aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Por que, Jesus? Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O fardo de Jesus é leve. O fardo da igreja de Cristo, pessoas, a doutrina da igreja de Cristo, pessoas, que é a graça do Cristo ressuscitado, é leve. E o jugo é suave. Só que o fardo da religião é pesado. E tem religioso que já está com as costas encurvadas de tanto fardo pesado. É campanha da falsa teologia da prosperidade. É envelope de tem que dar 20% de dízimo. É envelope da campanha. Não pode perder um culto. É evangelismo. Fardo pesado. Para encerrar essa live, Paulo disse aqui em Romanos, capítulo 9, e eu vou ler para você: glória a Cristo ressuscitado. Muito interessante que Paulo disse, Romanos capítulo de número 9, glória a Cristo ressuscitado. Romanos capítulo de número 9, versículo de número 19. Olha o que Paulo disse no Evangelho para os irmãos que se reuniam na progressiva cidade de Roma, ao nome de Jesus ressuscitado. Dir-me-ás, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Paulo estava dizendo, quem resiste à vontade do Cristo ressuscitado? Quem resiste a essas verdades do Evangelho da Graça? Se é da salvação, o cara ouve o Evangelho e não resiste, ele cai, irmão, cai em pranto, ele chora, ele se converte ao Evangelho da graça de Deus. Paulo não resistiu ao convite de Cristo ressuscitado no caminho de Damasco. Paulo era um religioso armado, cheio de religião, matava em nome da religião, estava com carta na mão do sumo sacerdote. Ele perseguia a igreja de Cristo ressuscitado, que se reunia nas casas ao nome de Jesus ressuscitado. Ele estava indo para a cidade de Damasco, mas no meio do caminho, quando ele viu aquele resplendor ao seu redor, aquela luz, ele não resistiu à vontade do Cristo ressuscitado. Quem resiste à sua vontade? Versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que formou, por que me fizeste assim? Versículo 21.
Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Versículo 22. E que direis? Se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Paulo disse que tem vasos da ira preparados para perdição. Irmão Ivan Costa, eu vou ser sincero. Existem pessoas que nós vamos pregar o Evangelho, vamos abrir o Evangelho, mostrar capítulo e versículo, e a pessoa vai dizer: eu nasci na religião e vou morrer na minha religião. Eu não quero ouvir nem falar do Evangelho da Graça. Vocês são o diabo, vocês é Satanás, vocês são um demônio. Eu não quero nem ouvir falar do Evangelho do Cristo ressuscitado. Por quê? Porque tem pessoas que são vasos de ira, preparados para a perdição pelo próprio Deus. Existem os eleitos, os escolhidos, que são preparados, predestinados para a salvação. Mas também existe os predestinados, os vasos de ira, preparados por Deus para a perdição. Os intitulados pastores dentro do sistema religioso, eles dizem: nós vamos salvar todo mundo. Vamos pregar aqui, vamos ganhar não sei quantas almas para Jesus. Só que o trono olha, Deus olha do céu e fala: Existem pessoas que são vasos de ira. Existem pessoas que são vasos para a perdição. Vocês não salvam. Vocês podem ter uma boa retórica, uma boa oratória, pode falar grego, hebraico, pregar a Bíblia de capa a capa, mas vocês não salvam, porque são vasos de ira, são vasos de perdição, preparados para a perdição. Nós somos vasos de honra, preparados, predestinados para a salvação. Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo disse que ele nos elegeu nele mesmo e nos predestinou para a salvação, para o reino do seu amor, antes da fundação do mundo. Então nós fomos predestinados para a salvação eterna antes da fundação do mundo. Nós fomos predestinados para a salvação, mas existem pessoas que são vasos de ira, predestinados para a perdição, são descendentes de Caim, só pensam nas coisas da terra, só pensam nas coisas terrenas, acreditam no homem. Eles têm que levantar um bezerro de ouro para se prostrar, para se curvar e adorar. Mas eles não acreditam no Evangelho do Cristo ressuscitado, glória. São pessoas que só pensam nas coisas materiais, não têm empatia pelo próximo, não amam o próximo, estou nem aí, tomara que morra. Só pensa nas coisas terrenas, acredita na palavra do homem, mas não acredita na palavra do Cristo ressuscitado. São vasos de ira, preparados para a perdição. Então, os pastores falam: a gente vai salvar todo mundo. Deus olha do céu e fala: nem todo mundo que está em Israel é israelita. Paulo disse em Romanos capítulo de número 9, glória ao Cristo ressuscitado. Glória a Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Cristo. Paulo disse que nem todo mundo que está em Israel é israelita. Ou seja, nem todo mundo que diz que é salvo. Nem todo mundo é da salvação. Só quem vai nos dar ouvido são os eleitos. São aqueles que o Pai preparou para a salvação. São os espíritos preparados
para a salvação eterna. Entende? Porque nós somos espíritos aperfeiçoados. Nós somos espírito revestido de carne e sangue. Hebreus capítulo tem número 2, versículo tem número 15, Paulo disse que assim como nós somos revestidos de carne e sangue, Jesus de Nazaré também, ele era revestido de carne e sangue para que pela sua morte na cruz do Calvário, ele destruísse, ele aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. A palavra Satanás, a palavra diabo quer dizer no grego acusador, aquele que se opõe, opositor. A palavra diabo, a palavra Satanás no hebraico é o mesmo significado, acusador, aquele que se opõe, opositor. Tudo aquilo que se opõe na sua vida é um Satanás, é um demônio, é um diabo. Por exemplo, tu levantas pela manhã para ir para o trabalho, de repente um cara passa de moto, joga a moto em cima de você, ele foi contra a sua vida, ele se impôs no teu caminho, ele é um diabo, ele foi um diabo no teu caminho. Então, Satanás são opositores, entendeu? Porque o sistema religioso criou um Satanás que só existe na mente deles, um diabo de cauda, de chifre, olho vermelho que solta fogo pela boca, que só existe na mente deles. Mas a palavra diabo no grego e no hebraico quer dizer aquele que se opõe, adversário, inimigo, acusador, opositor. Existem criaturas como o diabo, tem inveja de você, quer ver teu mal, quer destruir teu casamento, te pirraça. São Satanás. Criaturas como o diabo. Mas esse ser diabo, ele não existe. E esse diabo aqui que Jesus de Nazaré aniquilou na cruz do Calvário foi a lei de Moisés, aquilo que se opunha, porque aquilo que se opunha, o que é que se opunha? A lei de Moisés, para que pela sua morte na cruz do Calvário ele destruísse, aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Quem tinha o império da morte era a lei de Moisés, porque a lei de Moisés era um ministério de condenação e morte. Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 6, Paulo disse que Cristo nos fez capazes de ser ministro de uma nova aliança. Cristo nos fez capazes de ser ministro de um novo pacto, de uma nova aliança. Todos nós que pregamos o Evangelho da Graça somos ministros de um novo pacto, somos ministros de uma nova aliança. Não da letra, porque a letra mata. A letra mata ali é a lei de Moisés, porque a lei de Moisés matava. Era um ministério de morte e condenação. Mas do Espírito, porque o Espírito vivifica, que é a graça do Cristo ressuscitado, traz vida de novo, dá vontade de viver, vivifica, levanta, restaura, capacita, faz morada como Ele mora em nós, Ele mora eternamente em nós, o Espírito do Cristo ressuscitado. Entende? Aí Paulo falou assim, seu ministério da morte e condenação era glorioso, quanto mais o ministério do Espírito, o ministério da graça. Então, meus irmãos, o diabo que foi destruído, aniquilado na cruz, foi a lei de Moisés, e Cristo aboliu com sua morte na cruz. Só que Cristo, antes de vir para a terra, em carne, ele já era um espírito lá no céu. Ele já era espírito, ele já estava com Deus lá no céu. Só que ele veio à terra para morrer pelos pecados dos judeus e para cumprir a lei de Moisés. E ele foi revestido de carne e sangue, assim como nós somos revestidos de carne e sangue. Assim como nós somos espírito aperfeiçoado. Por quê? Porque nós, antes de assumir esse corpo, essa roupagem, antes de nós nos revestirmos de carne e sangue, a gente já morava com o Pai lá no céu, a gente já era espírito e já morava com o Pai lá no céu. Deus disse para Jeremias, Jeremias capítulo 1, versículo 4, Jeremias, antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu te conheci. Ou seja, antes que Jeremias fosse formado, nascesse, fosse formado no ventre da sua mãe, em carne,
Ele era espírito lá no céu e Deus já conhecia ele. Jeremias, antes que tu fosse formado, antes que você fosse formado, Jeremias, eu já te conheci. E Deus conheceu Jeremias segundo a carne? Não, Deus conheceu o espírito do profeta Jeremias, porque o espírito do profeta Jeremias já morava com o Pai lá no céu. Entende? Então nós não somos daqui, nós somos do céu. Nós somos espírito aperfeiçoado, estamos aqui cumprindo uma missão, estamos aqui por um propósito do Pai. Mas já voltaremos para nossos lares, voltaremos para casa. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, o sábio Salomão disse: e o pó volta a ser como era antes, e o espírito volta para Deus que o deu. Se o espírito volta para Deus, se ele vai voltar, porque um dia ele estava junto de Deus, ele morava com Deus, ele habitava com Deus. Então nós somos espírito aperfeiçoado, entende? Então, meus irmãos, vamos orar. Jesus aboliu a lei de Moisés. Você que é religioso, leia o Evangelho, porque a revelação do Cristo ressuscitado para nós está nas cartas de Paulo, que vai de Romanos a Hebreus. Leia o Evangelho, tire o óculos da religião e leia o Evangelho e peça para o Espírito Santo te ensinar. Peça para o Espírito Santo te dar olhos iluminados e mente ativada, mente iluminada, para você entender o Evangelho do Cristo ressuscitado. Jesus não criou nenhuma religião. Ele não veio trazer uma placa de uma denominação. Jesus nunca foi evangélico. Jesus nunca foi religioso. E para encerrar, o único dogma que Jesus deixou para nós seguirmos está no livro histórico de Lucas, capítulo 10, versículo 27. Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua alma e o teu entendimento, sobre todas as coisas. E o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus mandou a gente amar uns aos outros. Ele não pediu culto, ele não pediu para você fazer sacrifício. Ele pediu para você amar o seu próximo. Amém? Deus continue abençoando a todos. Obrigado, irmão Ivan Costa, por estar conosco aí. E até a próxima live, em nome do Cristo ressuscitado. Vamos fazer mais uma confissão. Senhor e Cristo, obrigado por essa live, por esses momentos que passamos aqui pregando o Evangelho da sã doutrina da graça de Deus. Continua abençoando o teu povo. Fala melhor aos corações. Em nome de Jesus ressuscitado. Amém. Amém, meus irmãos. Paz e graça. Irmão Fabiano Santana, simples servo, seu irmão em Cristo. Até a próxima live. Fui.